versículo 37 diz: ora, levantou-se um grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Quando lemos isso, ficamos pensando, mas como? Como pode acontecer isso? Jesus estava lá, juntamente com os seus discípulos. Ele não estava distante deles. Ele estava junto. Foi ele mesmo que convidou os seus discípulos. Depois de um dia de labuta, de realizações, de milagres, de maravilha. Depois de um dia extraordinário em que os discípulos puderam presenciar o poder extraordinário de Jesus. De ficarem perplexos em ver um cego enxergar, um paralítico sair andando, um surdo ouvir. Depois de ensinamentos transformadores vindo da parte de Deus para a vida deles e de todos aqueles que o rodeavam, de ver pessoas se rendendo e chorando aos pés de Jesus, gritando, clamando, pedindo mais de Deus. Jesus convida esses mesmos discípulos, dizendo: olha, passemos para outra margem. Sabe por que Jesus está falando? Tem mais de Deus para as suas vidas. Há mais de Deus para as suas vidas. E eu estou convidando vocês a experimentarem o mais de Deus na vida de vocês. Esses homens embevecidos pelo milagre, pelo poder transformador, pela palavra de autoridade com a unção impressionante de Jesus, disseram: nós vamos. Mesmo estando cansado, quem sabe faminto, preocupado com a família, mas estar com Deus era o melhor. E eles não pensaram em nada, nós vamos. E entraram no barco. Jesus está com eles. A paz reina. A alegria é contagiante. A graça é visível. E eles entram no barco esperando receber mais. Ver mais. Experimentar coisas novas e profundas e maravilhosas em Jesus. E assim o barco vai na calmaria. O lago estava tranquilo, calmo. Ali havia pessoas experientes na arte da pescaria, homens acostumados a entrar no barco, a navegar, sabendo que ali estava tudo tranquilo, havia bonança. E eles vão confiantes, eles vão esperançosos de ver coisas novas, profundas e maravilhosas. E eu acredito que a conversa daquelas pessoas que estavam lá não era: você pagou seu imposto, você levou seu filho ao médico. Nada disso. Era só falando de Deus, falando de céu, falando de vitória, falando de cura, falando de libertação. Imagina você
viajando com esses homens, depois de ver todos esses milagres, um falando para o outro, mas você viu aquele camarada que não ouvia mais? E ele passou a ouvir quando Jesus tocou no ouvido dele. O outro falou, mas eu vi também aquele que não podia falar mais. Vou pedir Jesus passar aqui, né? Ele está falando. E o perneta que pulou? E aí essa conversa. Não tem tempo ruim. Não tem outra conversa a não ser os milagres, a maravilha, as experiências. Vocês viram o ensinamento dele, transformador. Era esse tipo de conversa. Mas de repente, sem nenhum aviso, sem nada que pudesse indicar um ventozinho mais forte. Diz a palavra de Deus que de repente, do nada, surge um vento. Esse vento é muito forte, vento contrário. Mas isso não amedrontou aquelas pessoas, porque eles eram homens acostumados ao mar. Vento forte eles já haviam enfrentado. Tempestade já haviam enfrentado. Só que essa tempestade é diferente. Ela não passa. Ela vai aumentando. Ela vai aumentando. Ela vai aumentando. E agora os homens, mesmo acostumados, já começam a ficar preocupados. O barquinho é frágil. Não é um transatlântico, é um barco. Barco de pescaria que a gente vê aí. E aquelas ondas começam a chacoalhar aquele barco. Toca batendo naquele barco, joga o barco para lá, joga o barco para cá. Eles perdem a direção, não sabem mais para onde vai. Não tem controle. E para piorar, as ondas começam a se avolumar e começa a entrar água para dentro do barco. Aqueles homens começam a ficar apavorados porque eles lutam, eles tentam dominar o barco, mas as ondas não deixam. Eles tentam dar direção, mas as ondas são mais fortes e tocam o barco de um lado para o outro. Eles tentam tirar a água que entra, mas a quantidade de água que entra para dentro do barco é muito superior à capacidade deles de tirarem a água. De sorte que agora, aquela tranquilidade, aquele papo gostoso de testemunho, de contar maravilha, deu lugar agora à preocupação. Eles ficaram apavorados. Nós vamos morrer. Não tem como escapar. Até que alguém lembrou. Jesus está no barco. Quem chamou eles para ir para o outro lado? Foi Jesus. Jesus não disse, vai vocês, depois eu vou em outro barco. Não, eu vou com vocês. Jesus estava com eles na calmaria e Jesus vai estar com eles no alto revolto mar. Entenderam, irmãos? Jesus não estava só com eles na calmaria. Jesus não estava com eles enquanto eles estavam felizes, sorridentes. Não, ele estava lá. Mas ele também está presente na hora da tormenta. Na hora
do descontrole, na hora de que nós não sabemos o que fazer, Jesus estava com eles. E isso faz toda a diferença. Se Jesus tivesse dito assim, vocês vão, depois me encontram lá, estariam perdidos, morreriam, o barco naufragaria. Mas o Jesus que disse, vamos, passemos para outra margem, estava com eles, presente na vida deles. E a palavra diz que Jesus estava dormindo. E eles apavorados. Alguém disse, peraí, não fique atormentado, não pule fora do barco. Não tenha pessoas que, quando o barco se começa a encher, a reação não é de pular. Eu estava vendo esses dias um documentário que um prédio pegou fogo. As pessoas pulavam para a morte. Perdeu a capacidade de raciocinar. Não esperaram o socorro chegar. Teve um balão aí no Brasil, não? As pessoas se jogaram, não? Se jogaram para a morte. Teve um avião aí que caiu. Um sobreviveu. Morreu todo mundo. Um sobreviveu. Imagina se ele pula. Não tem jeito. Aí do que não tinha jeito. Quando Jesus está no barco, diga para o seu irmão, quando Jesus está no barco, coloque diante dele a sua dificuldade. Jesus nunca vai te deixar só. Ele diz na sua palavra, eis que estou convosco, todos os dias. Ele não disse assim, eu vou estar quando tudo estiver bem, eu estou com vocês, hein? Mas, se o negócio piorar, vocês vão sozinhos. Ele não fala assim. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os vossos dias. Jesus estava ali. Alguém então vai lá e fala, Jesus, Jesus. E ele acorda. Jesus, nós estamos passando por um problema gravíssimo aqui, nós vamos morrer. Jesus olhou para aqueles homens. Eles não sabem o que falam. Não é? A presença de Jesus faz toda a diferença, irmão. Ainda que aquele barco tivesse totalmente cheio de água, certamente eles não morreriam. Mas eu estou apavorado, a coisa está muito grave, não tem jeito. Para você, para mim, para nós, mas para Jesus tem. Você serve a um Deus que não te livra da fornalha. Ele te livra dentro da fornalha. Diferente, né? A fornalha está lá. Ele livra dentro da fornalha. E ele sabe por que vai te livrar de dentro da fornalha. Quando ele disse, passemos para outra margem, vocês vão ver coisas gloriosas. É porque aqueles homens, a experiência que eles tinham, era de ver o milagre
sendo realizado na vida de pessoas. Agora eles vão ver o milagre na vida deles. Uma coisa é quando a gente dá o testemunho, o seu fulano de tal foi curado de um câncer, né? Assim, não é? Bonito, não é? Outra coisa é quando você fala, não, eu fui curado de câncer. Experiência pessoal. É um nível superior. Então aqueles homens acordaram Jesus, Jesus disse para o mar, aquieta-te. No mesmo momento. Lembra quando Daniel foi jogado na cova dos leões? Deus não livrou ele de ser lançado na cova, livrou ele dentro da cova dos leões. Como Deus fez, não preciso saber, eu sei que Deus fez. Se costurou a boca dos leões, não sei. O que Deus fez não é importante. O importante é você saber que Deus fez. A forma que Ele fez é irrelevante. O importante é que Ele fez. Eu estava assim e Deus mudou. Como mudou? Não importa. Ele mudou. O importante para a gente é isso. Então aqueles homens apavorados andaram e viram milagre, maravilhas, coisas extraordinárias, mas ao passar pela tribulação, ficaram apavorados. Ficaram apavorados, mesmo vendo o milagre, mesmo vendo o poder do Senhor. Não é assim a nossa vida, irmão. A gente está num momento excelente, está dando tudo certo, tudo vai bem. Basta uma notícia ruim. Basta um comunicado, um diagnóstico. Vai vir a nossa vida de cabeça para baixo. Esquecemos até que Jesus está com a gente. Que Ele tem solução para todas as coisas nesse mundo. Nos apavoramos. Nos entristecemos. Alguns descabelam. O que nós só precisamos é ir à presença dEle. Jesus, a minha dor. Jesus, o meu problema. Jesus, a minha dificuldade. Jesus, isso tem tirado o meu sono. Isso tem roubado a minha paz, Senhor. Às vezes parece que Jesus está dormindo, né? Ele não está olhando para a gente. Por que nós temos... Mas por que nós estamos passando por isso? Irmãos, a Bíblia afirma em 1 Pedro 5,8, o diabo, vosso adversário, não está longe, não. Anda em vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, devorar, destruir. João 10,10 diz, o ladrão veio senão para matar, roubar
destruir. A Bíblia também afirma, em João 16:33, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Nas nossas dificuldades, nas nossas crises, nas nossas dores, os nossos momentos ruins vão vir. É impossível nós estarmos nessa terra e não termos momentos de aflição, momentos de perda, momento que nos descontrole, momento que nos deixe para baixo, momento que parece que vai tudo ruir, vai tudo acabar. A Bíblia afirma, 1 Coríntios 15, versículo 57, mas graças a Deus, que nos dá vitória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando os homens foram à presença de Deus, eles estão lutando, estão tentando jogar água fora, eles estão tentando controlar o barco, mas é inútil. Aí eles vão à presença de Jesus e coloca para Deus, para Jesus, o que eles estão passando. Imediatamente, ele tem uma palavra. Vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. Ele tem poder. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é poderoso. Ele repreendeu o vento e no mesmo momento o mar se acalmou. Passou a preocupação. Passou o perigo. Já não há mais tempestade. Agora é calmaria. É assim que Deus faz quando nós confiamos nele. Levamos o nosso problema e entregamos a ele. Senhor, eu não tenho capacidade de solucionar. Eu não posso resolver. Eu sou pequeno demais, fraco, falho. Não há condição em mim de resolver isto, mas eu estou colocando para o Senhor. Dá um jeito, Senhor. Resolve, cura, liberta, transforma, perdoa. Coloque para Deus. Ele vai ter uma palavra. Quando ele se levanta, o mundo estremece. O diabo bate em retirada. E você alcança a vitória. Aqueles homens ficaram, depois de Jesus se levantar e ter aquela palavra, eles ficaram maravilhosos. Mas quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Eu vi demônio sair, mas o mar obedecer, o vento obedecer. Esse é o seu Deus. Aquele que acalma o mar. Aquele que acalma o mar é o seu Deus. Ele está hoje aqui, meu irmão. Tem situações que a gente não tem controle. Tem situações que nós não sabemos o que fazer. A gente luta e dá em nada. É a mesma coisa que tentar tirar aquela água de dentro do barco. A nossa capacidade de resistência, de luta é muito pequena. Mas louvado seja Deus, que nós temos um Deus poderoso. E diz, operando eu, quem impedirá? Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada, porque Ele tem poder para acalmar o mar
E Ele tem poder para acalmar a tempestade que está se levantando em sua vida. Se você lutar sozinho, se você quiser lutar sozinho, com certeza você vai ser derrotado. Mas se você confiar nele, dizer: Senhor, eu não tenho como resolver isso, mas eu quero colocar meu coração diante de ti, te pedindo, me ajude, Senhor. Feche seus olhos. Cada um tem uma luta, cada um tem uma dificuldade, cada um de nós enfrentamos desafios, batalhas, lutas. Deus tem a solução. Deus tem a vitória. Ele quer acalmar a tempestade que tem se levantado em sua vida. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto.